falar um troço polêmico aqui. Você acha que essa inteligência espacial, você chamou? É. Você acha que ela se desenvolve melhor em homens? Não. Não? Não. Depende tudo do estímulo que você tem. Entendi. Não. Então você acha que cerebralmente a questão de inteligências de... Porque assim, ó, eu dei aula 7 anos na cultura inglesa, de inglês. E aí, a maioria das pessoas que trabalhavam lá, elas eram mais... A personalidade delas identificava mais com o lado feminino da coisa. Tá. Sabe? O que é lado feminino? Defina os... Só pra entender o que você quer... Eu quis dizer que assim, a maioria era ou mulher ou homens gays, sabe? E assim... Tá, mas aí então não é que elas se identificam, elas pertencem a... Sim. Então, só que assim, é uma habilidade porque assim, de que era hétero na filial inteira, de, por exemplo, acho que eram 24 professores, só de professor. Acho que tinha eu e mais um só, sabe? E o resto todo se identificava mais com uma vertente feminina. Eu tô falando isso apenas por estatística. Mas aí tá? a sua hipótese é pessoas que aprendem inglês em escolas Não. tendem a... Não. A minha ser gay ou não. mulheres? Não é isso que ele tá falando, não. A minha hipótese é a seguinte: pessoas que Ele têm... tá falando que o lado feminino nas pessoas acaba empurrando elas a desenvolver certas coisas. Não, eu acho que o lado feminino das pessoas... É possível, assim, talvez isso seja verdade pra mim também. O lado feminino das pessoas me parece, ou pelo menos pelo que eu observei de maneira leiga, que meio que tem aptidão pra linhas diferentes. Por exemplo, eu percebia que a maioria dos caras não gostavam, por exemplo, de coisas que eu e os meus amigos gostávamos. Isso nunca foi um problema. Como por exemplo? Como, por exemplo, futebol. Por exemplo. Caralho, me chamou Você de gay, é isso gostava mesmo? de futebol Não, e aí você acha... Não, eu Peraí. não... Peraí, olha só. É que tu tá levando pro lado errado. Não, eu não tô nem entendendo qual Tá, que é então- o seu ponto. Tá, é assim, ó, por exemplo. É que tá complicado. Posso tentar te explicar o que você tá falando? É que você sacou? Eu Como saquei, você eu sacou? saquei porque a gente já conversou sobre isso algumas vezes. tá, Então eu entendi, sei o que ele entendi. tá falando. Tá ligado? Ele tá falando o seguinte: ele observa que existem os padrões de comportamentos num grupo que ele associa ao feminino, por causa que o feminino, ele tem... A gente consegue... O feminino, ele tem uma representação, Tipo, não tem? mulheres Sim. são mães. Um homem nunca pode Tá. ser mãe, por exemplo. Então, E aí talvez o feminino há tá ligado ao cuidar. ao cuidar. Ao Acho- ao é gostar aí que eu de- quero de- chegar. de ser Cuidar, humano. ser mais cuidadoso com pessoas. É aí que eu quero chegar. Tipo, É que a mulher é criada pra fazer isso. Muitas vezes na sociedade em que a gente vive, não tô nem criticando a forma com que a sociedade é feita. Mas assim, a gente, desde criança, sei lá, te dá uma boneca. Eu, por exemplo, gostava de estourar todas as bonecas e brincar de abrir, ver o que tinha dentro e tal. Eu gostava de desmontar PC, Mas você quebrava não controle é remoto. diferente um pouco? Mas depende tudo do estímulo que você dá Sim. pra criança. Mas é que assim, eu tenho 2 filhas e eu tenho, assim, eu não tenho esse tipo de filtro, não tem lá em casa. Tipo, eu não dou uma boneca porque, tipo, eu não vou ali comprar uma boneca e dou pra ela. É o contrário. Aí elas vão ali, olham, porque era aquele caminhão. Ou aquele foi negócio o ali. estímulo que eu tive, por Então, exemplo. então, assim, mas as minhas filhas, elas são um pouco diferentes do que eu gostaria de verdade. Veja, também não é uma tudo crítica. bem, todos os pais têm expectativas em relação aos seus Então, mas filhos. assim, isso no não caso, eu tem queria que as minhas filhas vergonha fossem nenhuma. mais escrota. Eu queria que elas fossem mais ogra e menos princesa. E também, Você queria você que não ela é... fosse mais- Sim, cara, pergunta pra Mariana. Meu sonho, quando ela tava grávida da Carol, eu falo, essa garota vai ser escrota pra caralho. Ela vai zoar os outros, vai estacar nela, vai arrotar. Não sei E o aí quê. tá virando uma princesinha. Não, a Luísa é bastante ogra. A Carol era mais no começo, mas agora o negócio delas é andar de fantasiada, de princesa, não sei o quê. normal. E não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. É que assim, elas Você veem... tem que dar muita porrada nela pra ela aprender a ser macho. É que aí... é que aí tem muitos fatores de influência que estão em cima dela. Aliás, fatores externos e internos dela mesma. Quando a gente consegue observar padrões de comportamento em bebês pra identificar traços de personalidade desde que são muito jovens. Tem a genética ali, né? Então tem o fator genético, tem o fator de criação, tem o fator das influências, tem a maneira com que ela vê e se identifica na sociedade, tem muitas, Fator cultural, muitas desenvolvimento. coisas ali no Então meio. aí